Deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história. A madrugada ainda envolvia a cidade em seu manto escuro, quando Gabriel empurrou a pesada porta de madeira da padaria. O aroma quente de pão recém-assado preenchia o pequeno espaço, e ele respirou fundo, tentando esquecer o frio que castigava seus dedos. "Aqui estão os pães de hoje, garoto", disse seu Raul, o padeiro de mãos calejadas e olhar severo, mas que sempre deixava um pão extra no saco de Gabriel. O menino pegou o cesto de vime repleto de pães e saiu às ruas. Com apenas 12 anos, ele já conhecia os caminhos da cidade, melhor do que muitos adultos. Ele corria entre as calçadas oferecendo seus produtos a quem passava, sempre com um sorriso cansado, mas genuíno. "Pães fresquinhos. 2 por R$5, anunciava com a voz firme. Vendia cada pão como se sua vida dependesse disso. E de certa forma dependia. Desde que sua mãe adoecera e não podia mais trabalhar, Gabriel assumira a responsabilidade de sustentar o Zio. 2. O aluguel da pequena casa onde viviam estava atrasado, e o proprietário já ameaçava despejá-los. Naquela manhã, depois de horas de caminhada e poucas vendas, Gabriel parou diante do prédio de mármore imponente no centro da cidade. Pessoas bem vestidas passavam sem lhe dar atenção, mas ele não desistia. Foi então que um homem de terno elegante e olhar sério parou ao seu lado. "Você vende esses pães sozinho?" perguntou, a voz grave, mas não ríspida. Gabriel assentiu, segurando o cesto com mais firmeza. "Sim, senhor, são fresquinhos. O senhor quer comprar?" O homem pegou um pão, partiu ao meio e experimentou. Mastigou devagar, como se analisasse não apenas o sabor, mas também a história por trás dele. "Qual o seu nome, garoto?" Gabriel. O homem observou-o por um instante longo demais antes de perguntar. "Você conhece alguém chamado Eduardo Vasconcelos?" Gabriel franziu a testa. O nome não lhe era familiar. "Não, senhor. Quem é ele?" O homem não respondeu de imediato. Seus olhos escuros carregavam uma tempestade silenciosa. Ele puxou a carteira e entregou uma nota de R$100 ao menino. "Pegue. Quero que amanhã você traga mais pães e... vamos conversar." Gabriel ficou sem palavras. Ninguém nunca lhe dera tanto dinheiro por tão pouco, mas algo no olhar daquele homem fazia seu coração bater mais rápido. Não de medo, mas de um pressentimento inquietante. Sem saber, naquele momento, sua vida estava prestes a mudar para sempre. A noite caiu sobre a cidade enquanto Gabriel olhava para a nota de R$100 em suas mãos. Ele nunca segurara tanto dinheiro de uma vez. O papel amassado parecia mais pesado do que deveria, como se carregasse um significado que ele não compreendia. "Onde conseguiu isso, Gabriel?" A voz cansada de sua mãe veio da cama no canto do pequeno cômodo. Ela estava mais pálida do que de costume, envolta em cobertores gastos que mal conseguiam afastar o frio. Seus olhos, fundos pela doença, ainda carregavam a doçura de sempre. "Um homem comprou o pão e disse que quer falar comigo amanhã." Gabriel hesitou antes de acrescentar. "Ele me perguntou se eu conhecia alguém chamado Eduardo Vasconcelos." O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. A respiração da mãe ficou presa, e ela segurou o lençol como se tentasse se agarrar à realidade. "O que foi, mãe?" Gabriel se aproximou preocupado. "Esse nome..." ela murmurou, os olhos perdidos no teto. "Esse nome não pode ser uma coincidência." Ela tossiu, fraca, e estendeu a mão trêmula para segurar a de Gabriel. "Amanhã, quando você for falar com esse homem, me prometa que terá cuidado." Gabriel sentiu um arrepio subir pela espinha, mas assentiu. Na manhã seguinte, ele estava na mesma esquina onde encontrara o homem, segurando o cesto de pães quase vazio. O coração batia forte no peito. Será que ele viria mesmo? Não precisou esperar muito. Um carro preto de vidros escuros parou ao seu lado, e o vidro desceu lentamente. "Entre." O homem estava lá, com o mesmo olhar sério. Gabriel hesitou, mas algo dentro dele o empurrou para frente. Ele abriu a porta e sentou-se, sentindo
o cheiro de couro caro e o ar gelado do ar-condicionado. Meu nome é Henrique Vasconcelos. O homem olhou diretamente para ele. E eu acredito que você seja meu sobrinho. O mundo pareceu girar ao redor de Gabriel. Ele piscou, tentando entender o que acabara de ouvir. O quê? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Henrique suspirou, como se tivesse acabado de confirmar uma suspeita. Seu pai, Eduardo Vasconcelos, desapareceu há mais de 10 anos, mas antes disso ele teve um filho. E esse filho pode ser você. O coração de Gabriel martelava no peito. Seu pai, ele nunca soubera nada sobre ele. Sua mãe sempre evitava falar do assunto. Minha mãe nunca me contou nada sobre ele. Gabriel disse, ainda tentando processar. Henrique pegou um envelope do porta-luvas e o entregou ao menino. Dentro tem uma foto. Olhe e me diga se reconhece esse homem. Com as mãos trêmulas, Gabriel abriu o envelope e puxou a fotografia amarelada. Seu olhar caiu sobre um homem jovem, de cabelos castanhos e um sorriso largo. Algo nele parecia familiar. Ele sentiu um nó se formar na garganta. Ele não conhecia aquele homem, mas, ao mesmo tempo, sentia que conhecia. O carro deslizou suavemente pelas ruas da cidade, mas Gabriel sentia como se estivesse em uma tempestade. Ele encarava a foto com as mãos suadas, o coração martelando contra o peito. Eu não sei, murmurou sem tirar os olhos do rosto sorridente na imagem. Henrique o observava de canto de olho, como se analisasse cada reação. Você nunca ouviu sua mãe falar dele? Nunca viu uma foto antes? Gabriel balançou a cabeça. Minha mãe nunca mencionou meu pai. Sempre que eu perguntava, ela mudava de assunto ou dizia que era melhor eu não saber. Henrique suspirou, como se aquela resposta não fosse inesperada. Eu imaginava. Ele fez uma pausa antes de continuar. Seu pai, Eduardo, era meu irmão mais novo. Ele desapareceu há 12 anos. Gabriel franziu a testa. Desapareceu? Sim. Ele sumiu de um dia para o outro. Nenhuma pista, nenhum bilhete, nada. Só foi embora. Nossa família tentou procurá-lo, mas nunca encontramos respostas. Agora, anos depois, descubro que talvez ele tenha deixado um filho para trás. O menino sentiu um frio subir pela espinha. Se esse homem dizia a verdade, então sua vida toda era uma mentira. Minha mãe saberia sobre isso? Ele perguntou, apertando a foto entre os dedos. Henrique respirou fundo. Se você é realmente filho do Eduardo, então sua mãe sabe muito mais do que contou para você. Gabriel voltou para casa naquela noite com a cabeça fervendo. Sua mãe estava deitada, mas acordou assim que ele entrou. Como foi? Ela perguntou, a voz fraca. Gabriel segurou a foto em suas mãos. Hesitante. Então, caminhou até ela e a mostrou. O impacto foi imediato. Os olhos de sua mãe se arregalaram e ela levou a mão à boca, sufocando um soluço. O corpo dela tremeu como se tivesse sido atingida por um golpe invisível. Onde você conseguiu isso? Sussurrou. Henrique Vasconcelos me deu. Ele disse que esse é o meu pai. O silêncio entre eles era tão pesado que parecia capaz de esmagá-los. Mãe, é verdade? Ela fechou os olhos com força, deixando uma lágrima solitária escorrer por sua bochecha. Sim, Gabriel. Esse é o seu pai. O menino sentiu o chão sumir sob seus pés. Mas por que você nunca me contou? Porque eu estava tentando te proteger. A voz dela saiu com mais força do que o esperado. Seu pai, ele não desapareceu. Ele foi levado. Gabriel piscou, confuso. Levado? Por quem? A mãe apertou os lábios, lutando contra algo. Dentro de si, pelos Vasconcelos, pela própria família dele. O ar no pequeno quarto parecia ter se tornado rarefeito. Gabriel sentiu um peso no peito que não conseguia explicar. Por quê? A mãe secou as lágrimas rapidamente, porque ele queria ficar conosco. Mas eles não aceitaram. O coração de Gabriel disparou. Aquela era apenas a ponta do iceberg.
e pela primeira vez em sua vida, ele percebeu que não fazia ideia do que realmente estava por trás de sua história. Deixe o like e se inscreva no canal. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Gabriel observava a mãe com olhos arregalados, tentando entender o que ela acabara de dizer. Seu pai não havia simplesmente desaparecido. Ele fora levado. Como assim? Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela respirou fundo como se precisasse reunir forças para continuar. Eduardo, seu pai, era herdeiro de uma das famílias mais ricas desta cidade, mas ele nunca se encaixou nesse mundo. Ele odiava os negócios da família, as obrigações, a frieza. E então, ele me conheceu. Os olhos dela se perderam no passado, como se visse tudo novamente diante de si. Nós nos apaixonamos rápido. Ele dizia que comigo se sentia livre, que finalmente entendia o que era ser feliz. Mas a família dele não via isso assim. Para os Vasconcelos, eu era apenas uma garota pobre que estava tentando roubar o futuro deles. Gabriel apertou os punhos, sentindo a raiva crescer em seu peito. O que eles fizeram? Tentaram afastá-lo de mim, de todas as formas. Mas Eduardo era teimoso. Quando soube que eu estava grávida de você, ele quis fugir. Disse que deixaríamos tudo para trás, que construiríamos uma vida juntos, longe da sombra da família dele. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. Mas eles descobriram. Gabriel sentiu um nó na garganta. Eles o levaram à força? Ela assentiu. Numa noite, ele foi até nosso pequeno apartamento para pegar algumas roupas. Eu nunca mais o vi depois disso. Um arrepio percorreu a espinha de Gabriel. Você tentou procurá-lo. A mãe riu, mas não havia humor em seu riso. Apenas dor. Os Vasconcelos são poderosos. Em questão de dias, parecia que Eduardo nunca tinha existido. Eles apagaram todos os rastros dele. Eu não tinha dinheiro, não tinha contatos. Eu era só uma mulher pobre, grávida, lutando para sobreviver. Gabriel sentiu os olhos arderem. Sua mãe passara todos aqueles anos sofrendo sozinha, protegendo-o de uma verdade que, agora, parecia impossível de ignorar. Por que Henrique está me procurando agora? A mãe hesitou. Eu não sei. Mas se ele quer você, isso significa que algo aconteceu. O coração de Gabriel disparou. E se meu pai estiver vivo? Os olhos de sua mãe se encheram de um medo profundo. Se ele estivesse vivo, acha que teria nos deixado aqui todo esse tempo? A dor nas palavras dela foi como um soco no estômago. Mas Gabriel não conseguia aceitar aquilo. Algo dentro dele gritava que aquela história ainda não havia terminado. Ele precisava saber a verdade. Gabriel sentia o coração pulsar com força enquanto absorvia cada palavra de Henrique. Seu pai estava vivo. Não desaparecera, não os abandonara, mas fora silenciado pela própria família. A raiva e a determinação se misturavam dentro dele. Onde ele está agora? Perguntou, tentando conter a ansiedade. Henrique respirou fundo. Em uma clínica psiquiátrica na Suíça. Ele está lá há mais de 10 anos. A família pagou para que os médicos declarassem que ele não estava em condições de viver em sociedade. Ele tentou fugir algumas vezes, tentou mandar cartas, mas nada chegava até sua mãe. Gabriel apertou os punhos. Como vamos tirá-lo de lá? Henrique hesitou por um momento. Eu tenho influência, mas desafiar os Vasconcelos não será fácil. Minha família não quer essa verdade vindo à tona. Se decidirmos libertá-lo, isso pode trazer consequências para todos nós. Gabriel olhou nos olhos do homem à sua frente. Eu cresci sem um pai porque eles decidiram que minha existência não era conveniente. Minha mãe sofreu todos esses anos acreditando que ele a abandonou. Não me importo com as consequências. Se você realmente quer me ajudar, precisamos tirá-lo de lá. Henrique sorriu levemente, como se visse algo do irmão em Gabriel. Então vamos trazê-lo para casa. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Henrique usou seus contatos para reverter a interdição de Eduardo.
Descobriram que ele estava medicado à força, mantido em um estado de torpor, mas ainda consciente o suficiente para lembrar quem era. Foi necessário um processo legal para contestar sua internação. Henrique encontrou documentos forjados, provas de que Eduardo nunca teve qualquer diagnóstico verdadeiro de transtorno mental. A farsa começou a ruir. Quando a notícia chegou aos ouvidos dos Vasconcelos, a tensão aumentou. Tentaram intimidar Henrique, oferecer dinheiro para que desistisse, mas ele não cedeu. Por fim, quando a clínica não pôde mais segurá-lo legalmente, Eduardo foi libertado. Gabriel estava no aeroporto quando o voo da Suíça pousou. Ele mal piscava, o coração disparado. Os passageiros começaram a desembarcar, até que, por fim, um homem magro, de cabelos grisalhos, olhar cansado, mas ainda com vestígios de força, surgiu entre eles. Seus olhos varreram o ambiente até se fixarem em Henrique e depois em Gabriel. Um silêncio carregado de emoção se formou entre eles. Então, com um passo hesitante, Eduardo abriu um pequeno sorriso, como se não acreditasse no que via. Gabriel, o menino sentiu as lágrimas quentes escorrerem. Pai, foi o suficiente. Eduardo correu até ele e o abraçou forte, como se tentasse recuperar todo o tempo perdido. Gabriel sentiu o peito apertar, mas pela primeira vez não era de tristeza. Era a certeza de que, finalmente, sua família estava completa. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis.